Medcast. Olá, você está ouvindo o Stanford Medcast, o podcast de CME de Stanford, onde trazemos informações dos médicos e cientistas mais importantes do mundo. Este podcast está disponível no Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e Stitcher. Eu sou sua aposentadora, Dr. Ruth Arribuia. Bem-vindo à temporada 4 do Stanford Medcast. Este episódio é parte da nossa mini-series de liderança. Neste episódio, eu vou estar conversando com o Dr. Jeffrey Schnipper sobre avançar a segurança do paciente através da comunicação. Dr. Jeffrey Schnipper é professor de medicina na Harvard Medical School e o diretor de pesquisa da Divisão de Medicina Internal General e Médicos Primários na Brigham Women's Hospital. Ele também é o diretor de pesquisa clínica da União de Medicina da Brigham Health Hospital. Ele completou o seu ensino médio e médicos. Ele também obteve um mestrado em saúde pública. Seus interesses de pesquisa focam em melhorar a qualidade da entrega de saúde para pacientes médicos em geral. Muito obrigada por conversar comigo hoje. Muito obrigado por me ter. Este episódio é parte da nossa mini-series de liderança e nós estamos realmente focando em comunicação e, especificamente, este approachamento para melhorar a segurança do paciente através da comunicação. Então, nós sabemos que a comunicação efetiva é crucial para a segurança do paciente. Você poderia compartilhar quais são os desafios de comunicação mais comuns que você observou em setores de saúde? E qual foi o seu impacto potencial em segurança do paciente? Absolutamente. Eu penso nisso o tempo todo. E se você pensar nisso, setores de saúde em geral, e eu diria hospitais em particular, são quase fustos para a comunicação. Temos todas essas pessoas diferentes que temos que comunicar com, como se fossem provedores falando com um outro, ou provedores falando com pacientes e suas famílias. E, no entanto, não é só isso. O objetivo é ter todos nós, instantaneamente, na mesma página, com uma compreensão compartilhada do que está acontecendo e um tempo de estresse muito alto, especialmente para esses pacientes. As pessoas têm níveis de literatura de saúde variados. Eles podem, literalmente ou figurativamente, estar falando diferentes línguas. Estamos sob um enorme número de pressão de tempo e há muitos barulhos e distrações em todos os lugares. Então, é realmente incrível que possamos comunicar. E isso é um testemunho para o quão duro trabalhamos, mas é, infelizmente, e perigoso, infelizmente, para os pacientes que estamos tentando cuidar. Existe uma especialista de comunicação de saúde chamada Anagrete Hanawa, e ela é a que me apresentou primeiro a esse conceito. Os setores de saúde e os hospitais são muito longe dos setores ideais para a comunicação. Eu realmente aprecio como você afirmou isso, no sentido de que o ambiente em si não é inerente e não é condutivo para a comunicação efetiva. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que, no entanto, a comunicação de saúde é uma das áreas em que você pode ver, potencialmente, algumas descomunicações. Durante as transições do paciente. Transições entre os setores de saúde, seja interna ou externa, para a organização. Como os oficiais de saúde podem melhorar essas descobertas e comunicação para garantir a segurança do paciente durante esses pontos críticos? Essa é uma ótima pergunta. As transições de saúde, como você disse, são tempos de fraude para os pacientes, e especialmente, eu diria, a que eu estudo muito, são as descargas do hospital. De certa forma, os pacientes irão se mover para um setor menos monitorado, eles vão ter que começar a se cuidar de si mesmos, ou suas famílias vão ter que começar a ajudá-los a se cuidar. Há muitas novas comportamentos que eles podem ter que tomar, mudanças de medicamentos, outras atividades de autocuidado, apoios de seguida para fazer, e, ainda assim, esses pacientes ainda estão doentes, não se sentindo bem, eles são frequentemente desdobrados, desmedicados, sedados, descondicionados. Todas essas áreas que não podem ser mudadas. O que o Dr. Roland Krupholtz chama de síndrome de descarga pós-descarga. E, portanto, é um tempo muito perigoso. Há algumas coisas que podemos fazer para tentar melhorar as descargas durante esse tempo. Uma delas é reconhecer que, novamente, não é um tempo ideal para comunicação. Nesse ponto, no dia da descarga, tudo que o paciente quer fazer é ir para casa. E tudo que a sua família quer fazer é levá-lo para casa. E, portanto, eles não estão nem mesmo ouvindo você.
Eu adoro o professor na cartunha de pimentas, onde o professor está falando e todo o estudante aqui diz: uau, uau, uau. Eles estão dizendo: sim, senhor, não, senhor. É como dizer: sim, doutor, o que quer que diga. Tanto que eu posso sair daqui. Então, uma coisa para fazer é: primeiro, você tem que envolver a família. Mesmo se eles estão ofendidos por essa ideia, apenas enfatize que tem que haver uma segunda pessoa com você ou no telefone do palpite quando você está entregando essas mensagens. Segundo, mantenha a mensagem bem curta naquele dia. Por exemplo, quais mudanças nós fizemos para o regimento de medicamentos, comparado com o que você entrou com? Quais outros comportamentos de saúde majoritários você tem que fazer agora? Quais apoiamentos de seguida você tem? Quais mudanças nós fizemos para o regimento de medicamentos, comparado com o que você entrou com? Quais coisas você deve estar observando? E o que você deveria fazer se essas coisas tivessem acontecido? Quando deveria ir ao departamento de emergência? Quando deveria chamar seu médico? É isso. Essas são as principais habilidades de sobrevivência que um paciente precisa quando sai do hospital. E a outra realidade é que provavelmente precisamos chamar esses pacientes a alguns dias depois. E isso não deve ser nós. Pode ser um farmacêutico, pode ser um médico, pode ser do nosso lado, pode ser do lado do gerente primário. Mas, de repente, eles chegam para casa e dizem: o que aquele médico disse para mim? E por que agora, de repente, eles estão enfrentando todos esses comportamentos de saúde, e provavelmente eles não estavam escutando. E eles estão falando: o que é isso? E agora é um ótimo momento para reengajá-los e ter uma conversa sobre todas essas atividades de sobrevivência que eles vão precisar fazer para se cuidar de si mesmos depois de voltar para casa. Então, essas são provavelmente algumas das principais, eu diria. Isso é incrivelmente importante porque, quando um paciente chega para casa, tudo muda. O seu ambiente muda, as pessoas que estão cuidando dele mudam. E então eles podem ter novos sintomas e eu posso ver como isso pode impactar a ansiedade dos pacientes e dos seus potenciais cuidadores. Você mencionou o engajamento do paciente. Você vê isso muito agora. Agora, em organizações de saúde, você tem um especialista de engajamento do paciente ou um escritório. Na sua experiência, qual é o papel que o engajamento do paciente tem em melhorar a comunicação e a segurança do paciente? Você pode quase argumentar que a segurança do paciente e a comunicação não acontecem sem isso. Os pacientes e suas famílias têm que se engajar em sua própria cuidadosa para que qualquer um dos esses aconteça. E o que eu sempre digo aos meus residentes e outros treinadores é que, quando um paciente está a partir do hospital, sua agenda não é: eu preciso cuidar melhor da minha diabetes. Eu preciso cuidar melhor da minha falha do coração. Eu quero ser capaz de abdicar meus filhos, eu quero poder caminhar meu cachorro, eu quero poder atender reuniões de cidade. Então, qual é a agenda deles? Encontre o que é e veja se você pode ligar a agenda deles à sua agenda. Se sua falha do coração começa a piorar e você não toma sua remédio e começa a colocar fluido, então você não vai poder abdicar seus filhos ou caminhar seu cachorro porque você vai ficar muito curto de respiração. Esses tipos de maneiras de fazer entradas para engajar pacientes em sua própria saúde. E aí tem todo o campo de entrevista motivacional. E, novamente, nós não sempre temos uma mudança de comportamento que nós estamos tentando ter pacientes se envolvendo, mas às vezes nós estamos. E entrevista motivacional de pacientes é tudo sobre ouvir atentamente e conhecer pacientes. Onde eles estão e não ser julgados e ouvir mais atentamente. No final, o objetivo é o envolvimento. Então, se eles estão perguntando uma pergunta em um momento e um lugar onde eles estão prontos para ouvir uma resposta, esse é o primeiro passo para a mudança de comportamento. Uma das perguntas que eu tive foi sobre a mudança de comportamento. A pergunta que eu tive foi sobre como os provedores de saúde podem encorajar os pacientes a participarem da sua saúde. E você já respondeu isso no sentido de que a entrevista motivacional é a arte de ouvir atentamente. E o que eu também ouvi você dizer é que você precisa conhecer seus pacientes, além de apenas o seu cuidado médico, porque você não vai saber que eles querem andar com seu cachorro e que eles querem atender a essa reunião de cidade muito importante se você só está se focando nisso. E as estatísticas e as notícias mostram o quão incrivelmente ocupados os pacientes são e o número de pacientes e a resposta
Então, eu acho que isso é muito importante. Em uma maneira que é valiosa para a organização. No artigo que você escreveu sobre o assunto de melhorar a segurança do paciente, você falou sobre utilizar algumas técnicas de comunicação estruturada. E alguns dos treinos que você mencionou, como os treinos de equipe e comunicação simulada. Você pode falar um pouco mais sobre o valor das práticas de comunicação estruturada? Porque eu imagino que isso ajudará os pacientes a se comunicar com algumas de suas preocupações e, no final, poderá aliviar o risco de preocupações de segurança do paciente. Isso é certo. O mais alto o estresse, a situação. Quanto mais há uma hierarquia, quanto mais há esse necessário para a comunicação estruturada. E acho que o melhor que está lá fora, o que é provavelmente o mais usado, é o SBAR. Então, situação, background, acessamento, recomendação, que é algo que é chamado de acerto de declaração. E acho que provavelmente o intenso original disso foi, por exemplo, uma enfermeira levantando preocupações para um paciente. E preocupada por não ser ouvida. E então, eu tenho essa estrutura, vou claramente condenar minhas preocupações e maximizar a chance de que eles realmente ouvirem e tomem ação. Então, essas situações, é quando eu acho que a estrutura realmente ajuda. E também temos que ensinar, não apenas estruturas diferentes e conteúdo de informação para diferentes situações, mas habilidades mais generalizadas em comunicação. Então, como você faz com que todos estejam na mesma página? That's the end of your recording. We hope our transcription made your workday more enjoyable. If it did, consider trying out our pro version on goodtape.io. All your transcriptions asterisco. Skip the queue igual a minimal waiting time. We will store your transcriptions, including this one, Safely. Asterisco, well, up to 20 hours, month, which is kind of a lot. If you need to transcribe more, let us know on your friends@goodtape.io.